A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não.
Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Olá, eu sou o pastor Fábio Daniel, coordenador de Missões Estaduais do Espírito Santo. Quero aqui saudar a Igreja Batista em Itaquari, igreja do meu amigo pastor Marcelo Paoli. Quero também saudar a promotora Nivalda, a excelente promotora que trabalhou comigo 10 anos com Missões Mundiais. Igreja Batista em Itaquari, é um prazer receber vocês para juntos participarmos dessa campanha de Missões Estaduais 2020, com um tema maravilhoso. Nosso tema é chamado a fazer discípulo. A nossa divisa está em Isaías 54:13 e diz o seguinte: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz será abundante. Nós iremos levar com certeza para as novas gerações esse chamado a fazer discípulo. O chamado individual é intransferível, cada crente ganhando uma pessoa. Imagina você de Itaquari, nesse tempo de pandemia. O mundo mudou, mas a nossa mensagem não mudou. Talvez mudou a forma de falarmos, de pregarmos virtualmente, demonstrar o amor de Deus. Quem sabe durante essa pandemia, com o seu trabalho, com a sua ação, nós não iremos ganhar mais uma pessoa em Itaquari, em Cariacica. Quero então convidar você a participar conosco dessa campanha de Missões Estaduais 2020. Se envolva, oferte, ore. É o momento de batistas se unirem, seja em Cariacica, no estado do Espírito Santo, nos 78 municípios. Deus abençoe pastor Marcelo, Deus abençoe Nivalda, Deus abençoe amados da Igreja Batista em Itaquari. Um forte abraço, conto com vocês, com as orações de vocês, principalmente, para mobilizarmos o nosso estado e avançarmos. Temos 45 famílias missionárias que precisam nesse momento da nossa oração, da nossa cooperação, porque nós não iremos parar, nós iremos avançar para a glória de Deus. Forte abraço, amados. Deus abençoe. Excelente campanha para vocês. Circuito 4x4, leitura bíblica no ano de 2020. É um desafio para a Igreja Batista em Itaquari. Oséias 6:3 nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime. Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, graça e paz. Que Deus esteja derramando sobre a sua vida muitas e incontáveis bênçãos. Que o fato de você se sentir protegido, guardado pelo Senhor, se torne assim, na sua visão, uma bênção da presença de Deus na sua vida. Mais um domingo que nós estamos aqui para podermos celebrar Jesus, celebrar o nosso Deus, celebrar o cuidado, a bondade, o amor e a graça do nosso Senhor. Que bom que você está nos acompanhando neste nosso momento, de estudarmos a palavra de Deus. Nós temos colocado este tempo como a Bíblia. Vamos estudar juntos? É um tempo onde nós investimos
para poder ver princípios e ensinamentos da palavra de Deus que podem ser aplicados aos nossos dias a cada momento. E nós estamos estudando nesse tempo sobre andando nos passos de Jesus. A nossa temática é estarmos aprendendo a andar nos passos de Jesus. Como verdadeiros cristãos, como nós devemos andar nos passos de Jesus. E a cada domingo nós temos visto um ponto, uma ideia, onde nós podemos estar aprendendo com a vida de Jesus a maneira, e a melhor maneira, é claro, de podermos estar caminhando por esta vida conforme os passos que ele deixou para cada um de nós. Nós já vimos sobre a importância de andar nos passos de Jesus, nós já vimos sobre viver, né, as fragilidades da vida como Jesus, que nos ajuda a andar nos passos de Jesus. Vimos sobre a questão da missão de Jesus, vimos sobre andar em humildade como Jesus. E hoje nós vamos estar vendo exatamente um outro momento desta visão, que é andando em santidade como Jesus. Andando em santidade como Jesus. E aí nós começamos então esse tempo de pensarmos sobre andar nos passos de Jesus e agora andar em santidade. Nós precisamos introduzir tendo algumas definições bem claras na nossa mente. A primeira definição é a questão de santidade, né? É a definição, podemos dizer assim, referencial para esse estudo. O que vem a ser santidade? O que significa ser santo? Segundo o que nós encontramos nos estudos, na própria palavra de Deus, e assim nós podemos definir, né? Santo significa pertencente ou vindo de Deus. Santificado significa consagrado ou separado para Deus. Esta parece ser a essência da santidade, ou seja, ser dedicado a Deus e a seus propósitos. Viver em santidade é viver para os propósitos de Deus, para agradar a Deus, em vez de viver para os nossos próprios propósitos, para as nossas próprias vontades. E é usando a vida de Jesus, que é o nosso referencial, onde nós vamos estar encontrando esta ideia e onde vamos estar apoiando este tema de andando em santidade como Jesus. Eu gostaria de ler o texto que vamos usar como referência para podermos estar pensando nesta temática de andar em santidade como Jesus, e eu vou usar o texto de Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, pode ser no seu celular ou a sua Bíblia mesmo em papel, né? E nós vamos estar, durante esse nosso estudo, comentando vários pontos desse texto, mas neste momento eu gostaria de fazer a leitura da palavra de Deus deste texto. É um texto bem conhecido, é o texto que fala sobre a tentação de Jesus. Eu vou estar lendo este texto na nova tradução, na nova versão transformadora, né, da Bíblia. E aí então os irmãos podem acompanhar, vocês todos podem acompanhar a leitura deste texto. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 13, assim nós lemos na Bíblia. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo o levou a um lugar alto e, num momento, lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem,
Ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Ele o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Então foi essa a leitura que nós fizemos da palavra de Deus, mostrando a respeito do momento em que Jesus Cristo ele foi tentado pelo diabo, né? Qual era o cenário disso tudo? O ministério de Jesus ainda nem havia começado, podemos assim dizer. Ele acabara de ser batizado por João no Rio Jordão e ele foi, podemos dizer assim, participar de um retiro de oração no deserto, sozinho. E ele ficou ali 40 dias e 40 noites e ele ficou em jejum, não se alimentou, não comeu nada. E aí nós encontramos, então, agora a presença do inimigo vindo até o Senhor Jesus para poder, assim, tentá-lo, para poder dissuadi-lo a desistir da sua missão, para poder fazer com que Jesus deixasse de cumprir aquilo que ele havia proposto em seu coração, quando ele mesmo se ofereceu para poder vir e buscar e salvar o que se havia perdido. Ali, nós podemos dizer que Jesus experimentou podemos assim colocar, uma experiência, né? E esta experiência foi uma experiência como se fosse um teste, uma prova a respeito da sua lealdade, da sua fidelidade a Deus. É interessante, meus queridos, porque quando a gente olha para este texto, a gente vê que a gente sempre considera Jesus, né, ele era o Filho de Deus, mas a gente esquece do fato de que Jesus Cristo, ao estar aqui na Terra, ele também era homem, 100% homem, 100% Deus. A humanidade de Jesus e a sua divindade caminhavam junto na sua vida enquanto ele esteve aqui na Terra. Então, a gente não deve desconsiderar o fato de que, pela humanidade de Jesus, ele já estava cansado, com fome, ele já estava esgotado, podemos dizer assim, fisicamente. E o diabo se aproveita exatamente deste momento para poder, assim, tentar Jesus, tentar fazer com que Jesus perdesse o foco da sua missão e mudasse de ideia. Isso serve, assim, eu vou já abrir até um parênteses aqui, uma lição para a gente, porque muitas vezes, né, nós achamos que quando nós estamos fortes, é que o diabo vai muitas vezes vir nos tentar. Mas pode ser, e eu entendo que na maioria das vezes, quando nós estamos nos sentindo fracos, esgotados, cansados, desiludidos, decepcionados, é nesse momento que o diabo se aproveita desta situação para tentar nos derrubar, tentar minar a nossa fé em Cristo Jesus, mudar os nossos valores. E se nós não estivermos, de fato, fundamentados, enraizados em Cristo, nós teremos tendência a poder cair e muitas vezes, quando caímos, não conseguimos levantar. Então, olhando para a vida de Jesus, a gente pode ver o seguinte, que andar nos passos de Jesus e andar em santidade como ele andou, requer de nós algumas atitudes das quais Jesus usou para poder, assim, enfrentar o diabo. Vamos olhar para o texto e vamos ver como que o diabo começou, então, a perseguir Jesus, a tentar Jesus, a tentar mudar a ideia de Jesus a respeito do seu ministério, a respeito daquilo que ele veio fazer, né? Interessante que Satanás, ele atacou a lealdade de Jesus a Deus, ao Pai Celestial, apelando para o seu legítimo, né, problema naquele momento, no seu problema real, que era a fome, né, o apetite físico por comida. E muitas vezes nós vemos, né, isso já vem, essa armadilha do diabo, ela é tão velha quanto a criação do mundo. Porque lá com Adão e Eva, ele também usou da mesma estratégia de tentar a lealdade de Adão e Eva que eles tinham a Deus.
E no caso de Adão e Eva, ele conseguiu então fazer com que eles caíssem e eles pecassem contra Deus. Mas vamos ver aqui então, eu percebo os 3 momentos em que o diabo tenta Jesus, e aí nós vamos aprender com Jesus o que significa realmente ser santo, o que significa andar em santidade como Jesus, baseados nas respostas e na forma como ele lidou com esses momentos de tentação. A primeira tentação, ou a primeira prova pela qual Jesus passou, foi a tentação de ser egoísta, né? Satanás, ele distorceu sua sedução, tentando fazer com que Jesus satisfizesse o seu desejo, né, de matar a sua fome, né, que era algo legítimo, porque ele estava com fome, mas de uma maneira ilegítima, né? Ou seja, ele tentou fazer com que Jesus ele obedecesse às suas palavras, às palavras do diabo, quando disse o seguinte: olha, se você é o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Você não está com fome? Então transforma ela em pão. E você vai assim poder comer. Em outras palavras, né, podemos dizer assim, numa versão muito mais contemporânea, o diabo poderia estar dizendo assim para Jesus: olha só, Jesus, tira vantagem de você ser filho de Deus. Veja, você está com fome. Você não tem de esperar que seu pai satisfaça as suas necessidades. Talvez ele não satisfaça, mas você tem o poder de satisfazer-se. Vá em frente. Você tem o poder. Use-o. Satisfaça-se. Seja independente. Seja egoísta. Em outras palavras, pegando este trecho desta ideia sedutora que o diabo usou contra Jesus, foi exatamente esse sentido que eu li para vocês, que eu passei aqui para vocês. Ele colocou em xeque a questão da lealdade de Jesus em relação a Deus, porque é o seguinte: olha, não precisa que Deus venha satisfazer a sua necessidade. Você tem poder, você pode fazer isso. E quantas vezes nós somos tentados na nossa vida exatamente nesse aspecto, né? Muitas vezes eu ouvi algumas pessoas que se diziam cristãs agirem de uma forma que eu não compreendia por que elas estavam agindo assim. Mas depois de ler os textos da palavra de Deus, eu pude perceber que a ação daquelas pessoas não foi movida por Deus, mas sim por uma forma em que o diabo instigou algo na vida daquelas pessoas, fazendo com que elas pudessem estar confiando nelas mesmas, sendo egoístas e esquecendo e deixando de lado a sua fidelidade e lealdade a Deus. Irmãos, em outras palavras, existem algumas situações que a gente encara, né, e a gente ouve e acontece que eu não consigo conceber como vindo da palavra de Deus. Eu sei que o Senhor Jesus e o próprio Deus fez diversas promessas para nós, e as suas promessas estão registradas na palavra de Deus. Promessas de que ele não nos abandonaria, promessa de que ele cuidaria da gente, promessa que ele nos restauraria, promessa de nos curar nos momentos em que nós precisássemos, promessa de suprir as nossas necessidades, né? Várias são as promessas. Se eu não estou enganado, existe mais de 5.000 promessas que nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas, feitas pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus Cristo, ou relatada pelos apóstolos de Jesus a respeito do poder e da ação de Deus na vida dos seus servos, na vida dos seus discípulos, na vida daqueles que confiam e creem em Jesus. Mas eu não posso conceber algumas falas que eu já ouvi de algumas pessoas, porque estas falas, elas transmitem para mim uma ideia que é bem contrária à palavra de Deus. Falas do tipo assim: você é filho do rei, então você tem direito a isso. Você é filho do rei, então você pode determinar isso. Você é filho do rei, então você pode exigir isso. Meus irmãos, meus queridos, nós não temos direito a nada. Nós não podemos determinar nada. Nós não podemos exigir nada. Sabe por quê? Porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de uma decisão nossa, mas vem do próprio Deus.
Então, a partir deste fundamento, deste princípio da salvação que vem do próprio Deus, eu já preciso entender e me encaixar nos planos e nos propósitos de Deus para assim demonstrar a minha lealdade e minha fidelidade a Ele e parar com essa ação egoísta de querer exigir, porque eu sou filho do rei, eu determino, porque eu sou filho do rei, eu quero, porque eu sou filho do rei, eu exijo. Nós não temos esse direito. E Jesus Cristo mostrou isso aqui. O diabo disse, olha, você tem poder. Em outras palavras, você é filho de Deus, então você pode qualquer coisa. Satisfaça a sua vontade, satisfaça os seus desejos. Seja egoísta. Seja egoísta. E como que Jesus lidou com essa situação? A maneira como Jesus lidou com essa situação é a maneira como nós também devemos lidar com muitas vezes as propostas que nos colocam numa situação de nos tornarmos pessoas egoístas, independentes, pessoas que não são submissas e nem humildes à vontade e aos propósitos de Deus. Eu penso que a gente, muitas vezes, precisa voltar os nossos olhos para o dia em que nós nos convertemos ou aceitamos Jesus. Porque quando nós tomamos essa decisão, nós tomamos a decisão de que o Senhor Jesus se tornaria o Senhor das nossas vidas. Conforme Davi mesmo coloca no Salmo 23, e eu gosto muito dessa tratativa, dessa expressão de Davi, dizendo, o Senhor é o meu pastor. Antes de ser pastor, ele é o Senhor. Quando nós tomamos uma decisão ao lado de Jesus, nós colocamos dizendo o seguinte, Senhor, o Senhor agora é o Senhor da minha vida, o Senhor é o meu pastor. Eu vou estar obedecendo, eu vou estar servindo, eu vou estar procurando andar nos passos que o Senhor deixou, determinou para cada um de nós. Essa é a vida do discípulo de Jesus, andar nos seus passos, caminhar conforme os ensinos do Mestre. E aí, então, diante de muitas vezes, na nossa jornada de vida, o diabo tenta nos dizendo o seguinte, olha, já que você é filho de Jesus, já que você é salvo por Jesus, então usa essa sua prerrogativa e exija alguma coisa para você. E é por isso que Tiago nos diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Porque muitas vezes não sabemos como pedir, porque pedimos apenas para tentar satisfazer as nossas necessidades ou satisfazer o nosso egoísmo. As necessidades, elas são necessárias, sim, mas a ideia é satisfazer o nosso egoísmo, as nossas vontades, as nossas vaidades. E olha como que Jesus tratou isso com o diabo. Ele foi e ele respondeu usando as Escrituras. E ele respondeu dizendo que nem só de pão o homem viverá. Jesus indicava que o homem é mais que um animal com apetites físicos. Ele é um ser espiritual em um relacionamento especial com o próprio Deus. Jesus colocou para Satanás, e ele coloca para a gente dizendo o seguinte, o homem ele vai além da questão dos seus desejos, das suas necessidades físicas. Ele também é composto de espírito, e ele precisa que este espírito seja alimentado. E alimentar o espírito significa desenvolver um relacionamento com Deus. E Jesus usa a palavra, Jesus usa as Escrituras para poder assim combater a primeira prova, a primeira tentação que o diabo lançou sobre ele. Jesus usou a própria Escritura para poder nos mostrar que nós podemos andar em santidade, sim, e vencermos a ideia de sermos egoístas quando nós andamos e vivemos conforme a palavra de Deus. Mas no segundo momento, Jesus foi tentado agora. Primeiro ele foi tentado, a tentação de ser egoísta. E agora ele foi tentado na ideia de ser bem-sucedido. Eu chamei aqui da tentação de ser bem-sucedido. Jesus havia resistido com força, mas Satanás novamente voltou para poder assim tentar fazer com que Jesus vacilasse, e vacilasse principalmente a sua lealdade a Deus, o Pai.
No versículos 5 e 7, nós encontramos Satanás mostrando a Jesus um panorama de todos os reinos do mundo. Ele tentou fazer com que Jesus negasse seu compromisso em buscar a vontade e a honra de seu Pai. Ele queria que Jesus abandonasse aquela busca e, ao invés disso, buscasse a sua glória. Ou seja, eu vou ser bem-sucedido. Em outras palavras, Satanás ele apelou que Jesus fosse bem-sucedido. Dar-te-ei, né? Vou dar a você todos os reinos da terra. Vou dar tudo para você. Mas aí tem um preço a se pagar. Se você se prostrar e me adorar. Satanás procurava fazer com que Jesus o adorasse. O adorasse. Porque para ele seria assim, então, o fator primordial, podemos dizer assim, de uma vitória sobre Deus. Se o Filho de Deus aceitasse a proposta do diabo e o adorasse, aceitando todos os reinos da terra, porque assim ele seria bem-sucedido, né? Ele não precisaria enfrentar a cruz, ele não precisaria enfrentar o sofrimento, o que aconteceria? O diabo, então, estaria dizendo, eu fui adorado pelo próprio Filho de Deus. Olha só, é uma coisa assim, tanto quanto difícil da gente poder estar constantemente pensando, né? Mas é a ideia da criatura querendo ser adorada pelo Criador. A criatura querendo ser adorada pelo Criador. A criatura querendo que o Criador se ajoelhasse, prostrasse e o adorasse. É como se fosse assim, pegando aquela ideia de Jeremias, né, que eu estava lendo essa semana, falando sobre o vaso, né, o oleiro, aquele que constrói o vaso. É como se o vaso, depois de pronto, exigisse que aquele que o fez se prostrasse, o adorasse, o reverenciasse e o cultuasse. Foi essa proposta que Satanás fez para Jesus em troca de quê? Em troca dele ser bem-sucedido. Muitas vezes, meus queridos, nós somos tentados na nossa vida a vacilar na nossa lealdade com Jesus Cristo, a vacilar no nosso caminho de santidade com Jesus, exatamente na ideia de que o diabo coloca opções na nossa vida, e muitas vezes elas aparecem mesmo, como oportunidades para nós podermos sermos bem-sucedidos diante de todas as pessoas, e para isso, para sermos bem-sucedidos diante das pessoas, nós estaríamos assim negando o nosso compromisso, o nosso relacionamento, a nossa lealdade a Deus. Quantas e quantas pessoas preferiram ser bem-sucedidas com as pessoas deste mundo e trocaram assim a sua fé simplesmente por uma posição social, simplesmente por algo que lhe trouxesse assim esse status de ser uma pessoa importante no meio da sociedade. E a gente conhece pessoas que já passaram pelas nossas igrejas, pessoas que já passaram pelos nossos seminários, inclusive, pessoas que nós tínhamos, né, nós admirávamos como pessoas que eram importantes no ministério, nas coisas de Deus, e de repente, de um momento para o outro, estas pessoas trocam assim a sua lealdade a Deus, a sua fidelidade a Deus, a busca pela santidade, ou seja, a consagração, a separação para Deus, né, para as coisas de Deus, para realizar os planos e as vontades e o propósito de Deus, simplesmente por se tornar uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa conhecida, uma pessoa que passa a ter outros padrões de referência e de valores. O diabo fez essa proposta exatamente para Jesus. E olha como que Jesus ele responde. Ele diz o seguinte, né? Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Como que Jesus respondeu? Olhando para esse texto, né? Como que a gente pode traduzir essa resposta de Jesus? Eu escrevi aqui o seguinte, olha. Jesus disse, somente Deus é soberano, somente Ele é digno de nossa adoração e serviço. Não importa o custo, devemos adorar somente a Deus. Meu querido, minha querida, Jesus não veio à Terra para ser bem-sucedido aos olhos do mundo. Ele não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, conforme Mateus capítulo 20, versículo 28. Jesus não seria tapeado nem manipulado pela proposta enganosa de Satanás, a proposta de ser bem-sucedido, fazendo com que, se ele optasse em ser bem-sucedido, consequentemente, ele deixaria o caminho da cruz, ele deixaria o caminho do sofrimento. O interessante é que Jesus estava consciente do seu propósito, da sua missão aqui na Terra. E para que nós possamos viver em santidade como Jesus, nós precisamos estar conscientes do nosso propósito, da nossa missão aqui na Terra. E o nosso propósito, que Deus tem criado cada um de nós com um propósito de vida, e Ele tem nos dado estes propósitos para nós podermos viver a cada dia, a cada momento. O fato é que muitas vezes as tentações, as oportunidades que aparecem podem até assim nos desviar do foco principal, do plano principal que Deus tem para cada um de nós. E isso é uma escolha sua. Isso é uma escolha sua. Você pode escolher se desviar. Você pode escolher aceitar ser bem-sucedido e deixar de lado a sua lealdade com Deus. Jesus não fez assim. É por isso que nós encontramos nessa lição de vida de Jesus um fator que nos ajuda muito a estarmos buscando esta santidade. Santidade com aquela ideia de nós sermos consagrados, separados para Deus. Ser separados para Deus não significa ser alienado do mundo, porque nós vivemos no mundo real, com problemas reais, com situações reais. Mas ser separado para Deus significa que as nossas ações, que as nossas palavras, elas vão ter assim um parâmetro referencial. E este parâmetro referencial está exatamente na palavra de Deus, está exatamente na palavra que é o próprio Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra se tornou assim humana e veio até nós. Esta palavra viva se torna um referencial para que nós possamos assim manter a nossa fé e a nossa lealdade a Deus. O importante, meu querido irmão, minha querida irmã, não é você ser bem-sucedido, bem aceito, bem visto pela sociedade. O importante é você fazer a vontade de Deus, viver os propósitos de Deus. O importante é você ser reconhecido por Deus do que pelos homens. Muitas vezes nós procuramos o reconhecimento dos homens e nos esquecemos de que devemos procurar o reconhecimento de Deus. Então esse foi o segundo teste, né, que Jesus passou, mostrando assim, nos ensinando também como ser santos, né, como andar em santidade, como ele andou. Jesus venceu a tentação de ser bem-sucedido. Então, nós já vimos que Jesus venceu a tentação de ser egoísta, nós vemos que Jesus venceu a tentação de ser bem-sucedido, e agora nós vamos ver, né, o terceiro momento que Satanás usou para poder assim destruir a lealdade de Jesus a Deus e ao plano de Deus para a salvação do homem, né? Satanás atacou mais uma vez Jesus e agora ele tenta fazer com que Jesus busque ser espetacular. Ou seja, Satanás apelou para que Jesus fosse espetacular. Versículo 9 a 11 diz assim: Então levou a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te debaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a seu respeito te guardarem, e eles te sustentarão pelas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Eu li aqui na Nova Versão Internacional. Então, a gente pode ver como que Satanás ele era audacioso, né? Porque agora, por dois momentos, Jesus combateu ou rebateu as investidas do diabo usando a palavra de Deus. E agora o próprio diabo usa o texto bíblico para poder assim colocar em xeque, colocar em dúvida a lealdade de Jesus a Deus, ou colocar em xeque, colocar em dúvida a autoridade que o próprio Jesus tinha. Porque agora ele não estava usando de uma palavra dele, mas ele estava usando da própria palavra que foi deixada por Deus, que foi ensinada por Deus. A própria palavra que saiu, podemos assim dizer, e comparar, né, antropoformicamente, que saiu da boca de Deus.
E ele disse, olha, está escrito. Quer dizer, o diabo ele foi audacioso em usar a palavra de Deus no seu esquema, né? Ou seja, o que o diabo pretendia? Ele, em outras palavras, diz assim, tem certeza de que seu Pai Celestial realmente se importa com você? Você pode de fato confiar em suas palavras de amor e de certeza? Talvez você tenha que pôr à prova a preocupação dele. Force a mão de Deus. Faça-o provar seu amor e preocupação. Faça alguma coisa espetacular apenas para ter certeza de que ele realmente protegerá você. Pule. Né? Essa versão mais contemporânea desta ideia do diabo, né? Desta tentação para com Jesus, ela é muito interessante porque ela nos faz pensar em muitas situações da nossa vida, né? Quantas vezes nós fomos colocados em xeque sobre confiarmos em Deus? Quantas vezes, diante de situações, diante de problemas, diante de dificuldades, né, que pode ter acontecido na sua casa, no seu local de trabalho, ou em qualquer outro momento da sua vida, você foi colocado à prova sobre se deve ou não confiar em Deus. Se Deus realmente se preocupa ou não com você. Quantas vezes? Quantas vezes, irmãos? Eu já me senti assim. Em determinados momentos da minha vida, em determinados momentos de profunda tristeza, de profunda angústia, eu fui tentado a duvidar de que Deus se importava comigo. Eu já cheguei muitas vezes, né, na minha imaturidade cristã, eu cheguei até a pensar que Deus se preocupava muito mais com as outras pessoas, se preocupava muito mais com o meu colega, o meu vizinho, ou com outras pessoas de outros países do que comigo. Eu era apenas um número na coleção de Deus. Olha onde eu cheguei. Mas foi sendo confrontado e foi também confrontando, né, e buscando, pesquisando e ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Foi então pelo ouvir a palavra de Deus e pesquisando na palavra de Deus que eu pude entender que Deus não me abandonou. Que o diabo muitas vezes colocou aquilo na minha mente, soprou essas ideias nos meus ouvidos para que eu pudesse, assim, deixar os caminhos do Senhor, para que eu pudesse deixar de confiar em Deus. Eu tive a oportunidade de voltar, de renovar a minha fé, de renovar as minhas forças, de continuar confiando no Senhor. Custe o que custar. Independentemente se eu estou bem ou não, a minha fé ela não é firmada nas circunstâncias, mas ela é firmada no Senhor. Então, eu não preciso de uma demonstração espetacular de que Deus está ao meu lado. Eu confio que Ele está ao meu lado. Eu sei que Ele está ao meu lado. Eu sei que Ele está pronto a me proteger. E eu confio na sua promessa, quando Ele disse que não me abandonaria. Isaías 49:15, né, um texto que eu li na minha adolescência, que marcou muito a minha vida, inclusive nesse momento de, podemos dizer assim, de crise espiritual. Quando ele diz assim, olha, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não se esquece da gente. Então, nós não precisamos ficar colocando Deus à prova. Tipo, dizendo, se o Senhor é Deus, então faça isso na minha vida. Se o Senhor é Deus, então determine isso na minha vida. Se o Senhor é Deus, se o Senhor é meu Deus, se o Senhor realmente existe, então faça isso, faça aquilo. Porque nós estaremos dessa forma, não só colocando Deus à prova, mas nós estaremos dessa forma tentando manipular o próprio Deus, controlar o poder de Deus. E Deus, Ele é o eu sou. Ele é suficiente nele mesmo. Adão e Eva pecaram não porque comeram o fruto. O comer o fruto era uma regra que havia sido colocada, não comer o fruto, né? E eles comeram aquele fruto, eles desobedeceram. Mas o que levou eles a desobedecerem? O pecado ia da desobediência. Mas o que levou eles a desobedecerem? Quando Deus não se tornou suficiente para eles. Quando, na proposta do diabo, sendo ali como serpente, ele enganou Eva e Adão, mostrando que Deus não era suficiente para eles. Aí, isso levou à desobediência.
A dúvida leva muitas vezes às escolhas erradas. E a escolha de Eva e Adão foi contrária e pecaminosa à vontade de Deus. Então, nós podemos ver que Jesus, né, ele demonstra firmeza quando ele responde a Satanás, né, a respeito de que nós devemos estar, quando ele diz, não tente o Senhor, seu Deus, né? Não tentarás o Senhor, seu Deus. Vou tentar parafrasear aqui, né, a resposta de Jesus para Satanás. Mais ou menos assim. A palavra de Deus é o suficiente. Eu creio nele. Não preciso colocá-lo à prova. Isto não é confiar. Isto é presunção. Ordenar que Deus faça alguma coisa além de sua vontade já revelada, a fim de provar seu amor por mim, é um jogo barato. A verdadeira confiança nunca faz uso de truques. A vontade revelada do Pai é suficiente para mim. Vá embora, Satanás. Você não me arrancará de meu Pai Celestial. Eu confiarei nele e serei leal a ele. Aquelas poucas palavras de Jesus, quando ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus, eu parafraseei, colocando aqui as ideias que eu havia comentado com vocês, falado anteriormente para vocês, exatamente, de não colocar Deus à prova, de que a palavra dele é suficiente para nós e que nós devemos crer na palavra dele e crer no próprio Deus. Ordenar ou obrigar a Deus fazer alguma coisa não significa uma prova de amor, né? É a ideia da presunção, é eu achar que eu sei realmente todas as coisas, então eu estou obrigando a Deus a fazer. Aí você pergunta, mas pastor, então por que muitas vezes nós temos que orar e nós oramos a Deus, pedindo as coisas a Deus, né? E aí de repente Deus concede? É porque a sua oração, ela não foi como uma ordem, a sua oração foi um pedido. E você pede a Deus e você coloca o seguinte, Senhor, faça conforme a sua vontade. Se a sua oração, ela é ouvida por Deus e ela está dentro do padrão da vontade de Deus, com certeza ele vai responder positivamente a você. Então, muitas vezes não é a ideia de que você vai orar e Deus vai mover a mão dele. Não, não é isso. Você vai orar, você vai interceder, você vai clamar, você vai pedir para que ele possa mover a sua mão. E se for da vontade dele, e ele vê que isso realmente vai trazer bênção e crescimento para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor, ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Quantas e quantas vezes eu vi Deus me abençoando em coisas que eu pedi a ele para que eu pudesse conseguir realizar, e ele me abençoou, não só me abençoou, mas abençoou muitas pessoas que estavam ao meu redor. Eu não preciso de provas visíveis, espetaculares de Deus para saber que ele é Deus, para saber quem ele é. Nós temos que amar a Deus pelo que ele é, pelo que ele diz e pelo que ele faz. E é exatamente nesse sentido que Jesus Cristo, então, expressou aqui o ensino de que nós podemos ser santos como ele, ou nós podemos buscar a santidade como ele, e o seu momento, né, de vida, essa experiência em que ele venceu o diabo em 3 momentos, em 3 tentações, porque essa não foram apenas as únicas tentações que o diabo fez, né, tentou contra Jesus. Em vários outros momentos do ministério dele, ele também tentou de alguma forma. Muitas vezes quando o diabo colocava intriga no coração dos escribas e fariseus para exatamente tentar Jesus, para fazer com que Jesus se contradissesse, né, e pudesse estar errado, ou provocar algum erro em termos de interpretação das Escrituras. Mas em nenhum momento Jesus Cristo pecou. Ele foi fiel ao Senhor, ele foi leal ao Senhor. E por isso, ele não tinha necessidade de ser espetacular. Então, essa tentação de ser espetacular, de se jogar lá no lugar mais alto, porque os anjos iriam segurá-lo pela mão, isso está lá no Salmo, né? O diabo usou o texto bíblico para poder mostrar para Jesus, né? O Salmo 91, versículo 11 e 12, ele usou esse texto bíblico
para poder assim fazer com que Jesus pudesse tropeçar, mas ele não tropeçou. Meus queridos, é nesse sentido que nós precisamos buscar esta santidade em Jesus. Nós precisamos buscar a santidade em Jesus, buscarmos ser santos, separados, consagrados a Deus, para nós deixarmos de ser egoístas, para nós deixarmos de buscar apenas ser bem-sucedidos. Entendemos que nós não estamos aqui na vida para ser bem-sucedidos, né? Nós vivemos aqui, Deus pode nos dar coisas que vão nos fazer bem-sucedidos, mas o nosso propósito principal não é esse. E principalmente, nós não precisamos colocar Deus à prova para dizer que eu sou espetacular, eu caminho por isso, porque eu sou maravilhoso demais e Deus então vai me ajudar. Não, eu não preciso de nada disso, né? E aí vem a pergunta que eu quero deixar para cada um de vocês, para nós estarmos refletindo nesse sentido. Como que esta narrativa da santidade de Jesus, que nós extraímos do texto de Lucas capítulo 4, de 1 a 13, que fala sobre as tentações de Jesus, né, quando ele foi tentado, como que esta narrativa afeta a você e a mim? Como que esta narrativa afeta você e a mim? Eu penso que, primeiramente, ela nos relembra da grande esperança que temos em Jesus. Primeira coisa, o nosso Senhor venceu as tentações. Então, nós podemos ver nele e nós podemos ter nele esperança, porque ele é o nosso líder vitorioso. E eu entendo que isso vai nos levar também, como crentes, né, a conhecermos a vitória. O texto de Romanos 8,37 nos diz assim, né, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Como pessoas que estão em Cristo, não estamos mais sob a escravidão do pecado. Satanás não possui reivindicação sobre nós. Somos livres para rejeitar a nos rendermos às tentações do diabo, por causa de Jesus. Jesus nos deu esta liberdade. Por isso, este ensino nos faz relembrar da esperança que temos em Cristo de sermos pessoas livres. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas, sobre o que mais? Essa narrativa, ela afeta a mim e a você no quesito de nós andarmos em santidade como Jesus. Em segundo lugar, né, esta narrativa, ela é verdadeira porque ela nos mostra um Jesus que é supremo exemplo de santidade. E eu entendo que como crentes, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós temos por obrigação andar nos passos de Jesus. E quando nós andamos nos passos de Jesus, significa que nós temos que andar em santidade, como ele andou. Também somos chamados a ser filhos de Deus e devemos andar de modo digno do chamado que recebemos. Efésios 4:1 nos fala sobre isso. Então, nós temos que estar nelas. Você não pode dizer, porque eu sou crente, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus, mas se o seu comportamento, se as suas atitudes não mostram, não expressam que você anda nos passos de Jesus. Isso é apenas mentira, é rótulo. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus, em palavras e em ações, ele procura andar como Jesus andou. Então, meu irmão, tenha plena convicção, minha irmã, tenha plena convicção do seguinte: Satanás vai continuar tentando a nossa vida. Satanás vai tentar para que você possa ser egoísta, para que você possa pensar somente em ser bem-sucedido e para que você possa ser espetacular ou fazer coisas, né, exigir coisas espetaculares para diante de Deus. Como Jesus, devemos ter uma inabalável lealdade às prioridades e aos propósitos e à vontade de Deus. Nós combatemos essa ideia de egoísmo, de bem-sucedido, popstar, superstar, né?
coisas espetaculares quando nós colocamos, né, como prioridade na nossa vida os propósitos, a vontade de Deus. Aí sim nós vamos combater. Devemos estar dispostos a usar a palavra de Deus como espada empunhada quando estivermos, né, em batalha contra o nosso arqui-inimigo. Satanás é tanto sutil quanto audaz. Entretanto, como filhos de Deus, andemos no Espírito, empunhando a espada da palavra de Deus. Mais uma vez eu repito o texto, pois em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. Andar em santidade como Jesus andou. E nós podemos seguir plenamente o exemplo de Jesus. E nós estaremos assim, dando os passos na busca desta santidade, desta separação, desta consagração das nossas vidas a Deus. A música Castelo Forte, né, uma música que nós muitas vezes cantamos nas nossas igrejas, ela traz em sua poesia, ela traz no seu texto, né, na sua poesia de composição, na sua poesia literária, uma mensagem para que cada um de nós possamos estar pensando exatamente que vale a pena andar em santidade como Jesus andou. E eu vou ler apenas uma parte dela, mas depois, né, nós vamos ouvir esta música e aí depois nós vamos estar orando. Diz assim: a nossa força nada faz. Eu sou fraco, né? Eu posso até me achar forte, mas a nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu a cruz, Senhor dos altos céus, e, sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quiserem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está. Vencido cairá por uma só palavra. Satanás foi vencido e está sempre sendo vencido pela palavra de Deus. Da importância de nós podermos andar em santidade como Jesus quando nós buscamos aprender mais de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos a sua palavra. Abracemos a sua palavra. Venhamos viver esta palavra. E não só ler, mas viver a cada dia, a cada momento da nossa vida. E ao fazermos isso, nós seremos, podemos dizer assim, nós estaremos andando em santidade como Jesus. Vamos ouvir a música? E aí depois que esta música passar, eu vou estar voltando para fazer a oração de encerramento deste nosso momento aqui.
Muito bem, né? O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Várias foram as mensagens que nós podemos também extrair dessa canção, desta poesia, e graças a Deus, porque ele inspirou o coração de um homem a compor esta música. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque Jesus veio por vontade própria e por amor ele se entregou. Muito obrigado porque Jesus, por amor e por lealdade ao Senhor, ele permaneceu firme e não cedeu às tentações de Satanás. Muito obrigado porque por Jesus nós temos a esperança de que não seremos condenados e de que por Jesus nós poderemos também andar em santidade. Para isso, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Pai, a abrirmos mão das propostas que vão nos fazer mais egoístas. Ajuda-nos, ó Pai, a abrirmos mãos das propostas que muitas vezes só mostram e só querem buscar o bem-estar individual de cada um. E ajuda-nos a abrir mão daqueles momentos em que, por acharmos que precisamos fazer coisas espetaculares e que o Senhor precisa fazer coisas espetaculares para que a nossa fé possa ser firmada. Que nós possamos, ó Pai, confiar plenamente nos Teus propósitos, que nós possamos confiar plenamente na Tua vontade. Porque sabemos que se confiarmos, se formos leais aos Seus propósitos e às Suas vontades, ou à Sua vontade, Senhor, nós seremos santos como Jesus. E nós seremos mais do que vencedores por causa do amor de Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora, transformadora, santificadora de Jesus e a comunhão santificadora, transformadora do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe você, meu querido. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Tenha um excelente domingo na presença do Senhor, junto com seus familiares. E quero lembrá-lo, hoje às 19 horas teremos uma celebração ao Senhor. Junte então os membros da sua família, junte aí você na sua casa. Se você consegue transmitir pela televisão, do seu celular, do seu computador para a televisão, faça isso e assista ao nosso culto, o culto que vamos prestar ao Senhor, o culto de celebração ao Senhor, para juntos nós podermos ser ministrados pela palavra de Deus, ouvirmos o que a palavra de Deus tem a nos dizer e para juntos nós podemos cantar louvores ao nome do nosso Deus. Às 19 horas, o nosso culto. Deus o abençoe. Até a próxima.